esse banco já está selecionado, tanto é que está aqui, olha, servidor localhost, banco de dados, banco. Então, ele selecionou já aquele banco. Agora aqui ele está numa parte para criar a tabela, ou seja, ele está aqui na estrutura, como não encontrou nenhuma tabela, ele não mostrou nada, mas ele permitiu aqui criar uma tabela. Então, eu posso criar uma tabela aqui, por exemplo. Vou criar a tabela rações. E aí, eu vou criá-la com 3 colunas. Por que disso? Criado, então, o banco, eu vou criar, então, aquela tabela rações e aquela tabela rações vai fazer o seguinte. Nela, eu vou armazenar o ID, ou seja, o número da linha lá do item, o nome de uma ração e uma imagem, ou seja, um texto com o lugar da imagem que vai ser mostrada. Por exemplo, foto.jpg seria o que estaria armazenado aqui em imagem, não o conteúdo da imagem em si. Então, essa tabela eu vou criá-la lá agora e permitir que o usuário insira dados nessa tabela e depois também visualizar os dados dessa tabela. Então, para criar essa tabela, eu preciso definir também o que cada coluna dessa pode guardar. Aqui no caso, o ID pode guardar um valor inteiro e eu não vou me preocupar com esses números, eu vou permitir que o próprio sistema do banco de dados adicione ou aumente esse valor. Então, eu vou colocar lá marcado como auto incremento, nesse caso aqui. O nome, eu vou colocar texto, então eu vou marcar como varchar e vou dar um tamanho para ele de 255 e a imagem o mesmo tipo e o mesmo tamanho. Então aqui 3 colunas, nome Racões, sem o C cedilha e sem o tio, 3 colunas e aperto executar. Tá aqui, olha. Primeiro, qual que é o nome, né, do item lá, daquela coluna? ID. Qual o tipo? Aqui já está como int, então eu vou deixar como inteiro mesmo. E aqui é aquilo que eu vou marcar para ficar como auto incremento. E ele já marca aqui que essa vai ser uma chave primária. Em seguida, aqui eu vou colocar o nome, o tipo será varchar e o tamanho 255, ou seja, eu poderia colocar 255 caracteres aqui nesse nome. E imagem, que também será varchar e o tamanho 255 também. Então, vou salvar e aí pronto, ele criou aqui agora no banco, do lado esquerdo aqui eu posso visualizar que eu tenho o banco e dentro do banco eu tenho uma tabela chamada Racões. E essa tabela tem o ID, o nome e a imagem.